E agora, para falar de um assunto que tem chamado muita atenção nos últimos dias, é que cerca de 8 milhões de reais do dinheiro doado por clientes a instituições filantrópicas foram retidos pela Enel nos últimos 4 anos. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, apontou que os valores eram descontados sem o conhecimento dos consumidores. No início da semana, a companhia acabou sendo multada em 16 milhões de reais. E nesta tarde, a gente recebe aqui no estúdio a Mariana Lemos para tratar desse tema. Mariana, boa tarde, bem-vinda. Mariana Lemos. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Inclusive, nós estamos conectados aqui com o secretário executivo do DECOM, o Hugo Xerez, para trazer outros detalhes com relação a esse caso. Hugo, boa tarde, bem-vindo aqui à nossa Hora da Verdinha. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação poder conversar com vocês na data de hoje. A satisfação é nossa. Boa tarde, secretário. O DECOM apontou, que a Enel retia aí 10% dos valores doados pelos clientes, além de uma taxa variável, e fazia isso sem o conhecimento dos clientes, sem que os consumidores soubessem. A gente queria entender como é que o DECOM chegou a essa conclusão, como é que essas irregularidades foram constatadas. Bem, nós fomos enviar um ofício, o Ministério Público Federal enviou um ofício até o Ministério Público do Estado do Ceará, no caso o nosso órgão, o DECOM, informando a existência dessa questão que havia chegado até aquele órgão. Além disso, nós fomos procurados por vários consumidores que se queixavam, questionavam as dificuldades que a empresa concessionária, no caso a Enel, impunha aos consumidores para o cancelamento da doação. Nós também fomos procurados por uma série de consumidores que diziam que nunca haviam aderido a qualquer doação, mas que essa doação vinha na sua fatura de energia elétrica e que queriam realizar o cancelamento e que a Enel impunha uma série de obstáculos. Ela determinava sempre aos consumidores que procurassem as empresas. Diante desse fato, e esse fato por si só já é um fato irregular, porque a resolução da ANEEL é clara no sentido de que a Enel tem a obrigação imediata de fazer o cancelamento diante da manifestação voluntária do consumidor de que não quer mais fazer a doação. Nós instauramos o procedimento e começamos a ouvir a Enel ao longo desse processo. E ao ouvir a Enel, nós descobrimos que, para além da primeira irregularidade que eu falei, da dificuldade que a empresa impunha aos consumidores para realizar cancelamentos, ela retinha parte dos valores que nós, cearenses, dedicamos e doamos às instituições filantrópicas sediadas no nosso estado. E a Enel, ela tem que se adequar de alguma maneira? Quais são os próximos passos desse processo? Primeiro, uma vez indagada sobre o assunto, a Enel não reconheceu e negou que ficasse com os valores. A Enel tem ciência de que essa conduta é irregular, é ilegal, tanto que negou no nosso procedimento que retivesse esses valores. Ela alegava que apenas repassava, uma vez recebidos os valores dos consumidores, ela repassava às instituições filantrópicas. Quando nós detectamos que isso acontecia, ela acabou reconhecendo que retinha esse valor de 10%. Nós impusemos uma multa para ela no valor em torno de 16 milhões de reais e também determinamos a instauração, a distribuição do procedimento para que uma unidade ministerial aqui busque junto à Justiça a devolução dos valores que a Enel reteve para todos os consumidores que foram injustamente penalizados pela conduta da empresa. A Enel, ao assim agir, ela fere um princípio básico do direito do consumidor, que é o direito à informação. Nós temos que saber, nas relações de consumo, exatamente todos os direitos, todos os deveres que envolvem essa relação. E ao reter parte das doações que nós dedicamos às instituições filantrópicas, para além de uma questão moral que nós também devemos tratar e abordar, uma empresa que fatura bilhões de reais no estado do Ceará, que só no ano passado teve quase 500 milhões de lucro e que faz questão de tomar para si 10% de um valor que vai para uma instituição filantrópica que exerce um serviço social. Para além dessa questão moral,
A questão legal também justificou que nós impuséssemos essa multa e que tentássemos agora, vamos tentar junto à Justiça, para que os consumidores tenham o valor restituído das doações que foram retidas pela Enel. Entendido, então. Hugo, muito obrigado, tá, pela tua participação aqui dentro da nossa Hora da Verdinha e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo espaço, uma boa tarde a todas e a todos. Tá aí Hugo Xerez, secretário executivo do DECOM, falando da acusação, né, Marina? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar com o representante da Enel, né, para ouvir também o outro lado, a outra parte dessa história. Exato. Ao longo dos últimos 4 anos, foram mais de 8 milhões retidos das doações feitas pelos clientes da Enel, né, via conta de luz. A gente conversou com algum desses clientes que realmente não sabiam, não foram informados que parte do valor doado todos os meses, né, aí, em alguns casos ao longo dos últimos anos, ninguém sabia que esse valor era retido pela companhia. E também, como o secretário promotor disse, há casos de pessoas que não aceitaram fazer essa doação e identificaram na conta de luz alguns valores retidos em nome de algumas associações sem qualquer autorização prévia. Exatamente. Enquanto isso, diversas associações, instituições filantrópicas passando necessidade, né, Mariana? Enquanto poderiam ter uma injeção aí de dinheiro bem significativa, mas infelizmente hoje veio à tona de fato o que estava acontecendo, né? Era de fato a Enel que não estava fazendo esse repasse para essas instituições. Enfim, uma situação lamentável demais, é muito dinheiro e isso acaba escancarando aí diversas fragilidades, né, no sistema, Mariana Lemos. Exato, o promotor destacou o lucro, né, que a Enel, uma multinacional, uma empresa aí que vem aí da França e tem realmente um grande lucro ao longo dos anos, destacou que o secretário destacou que a empresa poderia se abster desses 10%, né? É importante deixar claro aqui que não é ilegal, não é irregular a cobrança desses 10%, dessas taxas sobre as doações. O que o Ministério Público, o que o DECOM aponta é que os consumidores não sabiam disso e é direito do consumidor saber o que está sendo feito com seu dinheiro, saber dessas taxas retidas pela empresa sobre as doações. E agora a gente vai conversar, portanto, com a Gisele Jucá, já ouvimos aí o representante do DECOM, e agora a gente ouve a representante, né, da Enel. Gisele, boa tarde e seja bem-vinda aqui à nossa Hora da Verdinha. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, Aloysio. Mariana? Boa tarde, Gisele. A gente vem acompanhando aqui a questão da multa do DECOM, né, que o DECOM impôs à Enel, e o Ministério Público é bem claro ao dizer que os consumidores não sabiam das taxas que eram retidas das doações feitas via conta de luz, né, a taxa de 10% e essa taxa variável. A Enel tem algum controle dessa realmente, que os clientes sabiam dessas taxas? Tem algum controle sobre isso? Oi, Mariana, boa tarde. Eu acho que, primeiramente, o mais importante a gente esclarecer é que a Enel, ela é uma prestadora de serviço das entidades filantrópicas. Então, a Enel, ela não retém ou não fica com nenhum valor de doação, né, que os clientes finais fazem para as filantropias. Ela presta um serviço, é um fornecedor de um serviço como agente arrecadador. Então, ela é o meio de pagamento que as filantropias contratam por livre-arbítrio para poder faturar os valores das doações, arrecadar e repassar. Um fornecedor que ela poderia contratar como qualquer outro no mercado, como, por exemplo, agentes arrecadadores, correspondentes bancários ou até lotéricas, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Então, as filantropias, elas contratam a Enel. A Enel é mais um fornecedor. As filantropias contratam também empresas, por exemplo, de call center para fazer a captação desses doadores, empresas de informática, e contratam a Enel, no caso, a Enel oferece esse serviço para elas, está disponível para elas para ser um agente arrecadador. Não só a Enel, como outras distribuidoras no Brasil, tá? E, então, respondendo a sua pergunta, quem faz esse contato direto com o consumidor final são as entidades filantrópicas. Então, as entidades filantrópicas, elas fazem o contato com o consumidor final, explicando a doação, quais são os fins, e nessa comunicação, ela tem a total liberdade para esclarecer como é a sua cadeia de pagamento, de arrecadação, para que usa a doação, quais são os fins, tá?
O Ministério Público também aponta algumas inconsistências na base de doadores cadastrados, né, para realizar a doação via conta de luz. Alguns clientes alegam que nunca autorizaram qualquer cobrança a alguma instituição e tem esse desconto feito na conta de luz. E o Ministério Público também aponta que a Enel não realiza uma inspeção preventiva dessa base de doadores. A empresa vai mudar o processo de realmente análise dessa base de doadores? Como eu afirmei, Mariana, a responsabilidade de fazer a captação dos doadores, ou seja, garantir que os doadores tenham ali uma evidência da aprovação da doação, é responsabilidade das entidades filantrópicas. Então, elas são responsáveis por fazer esse contato com o cliente e garantir que esse cliente, né, tenha devidamente autorizado o serviço, a doação e o serviço via conta de energia. Se o cliente não reconhece essa doação, ele pode procurar a qualquer momento, qualquer tempo, um dos nossos canais, no call center e lojas, e pedir o cancelamento desse produto, né? E até também a exclusão dessa cobrança através de um refaturamento. E os nossos canais estão à disposição para fazer essa exclusão, essa retirada, esse cancelamento. Maravilha. Gisele, muito obrigado, tá? Pela tua participação, pela fala aí no caso da Enel, tá? E até uma próxima oportunidade.